um monte de coisa que faziam antes, justamente nessa fase em que a ação motora está ali, potente, a mil, em eterna atividade. Elas sentem, as crianças sentem muito, e sentem ainda a nossa frustração, a nossa raiva, o nosso medo. E, por vezes, as crianças sentem a violência dos adultos. Infelizmente, não são poucas vezes que os pequenos e as pequenas sentem pavor. Uma cartilha produzida pela Fiocruz, intitulada de Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia, revela que o aumento do tempo de permanência e do contato dentro do lar, que nem sempre oferece as melhores condições de bem-estar, pode favorecer as tensões e os conflitos, e até mesmo episódios de violência. Vários eventos estressores, característicos desse tempo pandêmico, podem aumentar a chance de violência e os desafios negativos à saúde física e mental das crianças. Além de todas as variáveis que precisamos enfrentar, há muitas famílias atravessando esse momento com dificuldades muito graves, o que potencializa a construção de relações negativas e favorece a adoção de condutas de violência contra as crianças. Isso se potencializa ainda mais num país como o nosso, que legitima no senso comum a adoção de maus tratos como estratégias educativas. Infelizmente, já ouvi muitas pessoas me dizerem que um tapa é um recurso pedagógico, ou até mesmo que a melhor professora que teve foi a cinta do pai. Pensando em tudo isso que envolve as crianças durante essa pandemia, eu decidi falar sobre como os pequenos e as pequenas estão, do ponto de vista das emoções, enfrentando o isolamento social. Esse é o objetivo desse terceiro episódio, que se chama Como as crianças lembrarão da pandemia no futuro. Para entender como podemos ajudar nossos pequenos e pequenas, conversarei com uma pessoa que entende muito dessas duas questões, infância e emoções. A nossa convidada desse terceiro episódio é Ana Paula Mota, pedagoga, mestre e doutora em educação e professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Ana é minha colega de trabalho, com quem divido reflexões, textos e disciplinas sobre a educação das crianças pequenas. É também alguém com quem eu divido o desejo de que a vida das nossas crianças possa ser sempre mais bela. Como Ana é uma fera na compreensão das emoções infantis, eu resolvi dividir com ela algumas das minhas preocupações em relação às crianças nessa quarentena e o nosso papel, enquanto adultos, na mediação de um desenvolvimento emocional mais positivo. Dentre as preocupações que tenho, perguntei à nossa convidada como os adultos podem olhar as crianças nessa quarentena, a fim de que possamos favorecer um desenvolvimento emocional mais saudável. E sobre isso, Ana Paula nos disse... Primeiramente, Catarina, é muito importante a gente compreender o lugar da criança, né? Nós adultos temos a mania de tentar igualar a criança ao nosso olhar, né? Então, determinadas situações, a gente exige que a criança compreenda um fenômeno, mas ela não tem a maturidade, né? E aí não é só cognitiva, né? A maturidade emocional, a maturidade psíquica, para compreender o fenômeno tal como os adultos compreendem, né? Então, é importante a gente estabelecer sempre essa perspectiva de que somos nós que temos que compreender as crianças e não o contrário, né? Às vezes a gente se coloca, né, numa posição impulsiva de exigir que a criança tenha essa mínima compreensão, né? E a criança fica atônita, sem saber o que fazer. Então, o primeiro passo que eu vejo é esse, a gente compreender o lugar que a criança está. Bem, é isso. Acho que Ana nos chama a atenção para o fato de que precisamos reconhecer que as potencialidades das crianças para interpretarem e reconhecerem o mundo diferem das nossas potencialidades de adultos. Seja do ponto de vista dos recursos cognitivos consolidados, seja pela pouca experiência de vida que possuem para atribuir um sentido a um momento tão diferente como esse que estamos vivendo. Foi refletindo sobre o que nos disse Ana Paula que me lembrei de Eduardo Galeano na obra O Livro dos Abraços. Ele conta que Diego desejava ver o mar e pediu para que seu pai o levasse para que conhecesse. Maravilhado, diante daquela imensidão, Diego disse ao pai: "Me ajuda a ver." Vejamos. As crianças precisam ser apresentadas ao mundo por nós, os adultos, que cuidamos e que educamos. O que precisamos ter clareza é que muitas vezes a forma de ser e estar no mundo vão ajudando a criança a compreender o que de fato ocorre, despertando ou não a sua paixão em conhecer o mundo.
Certamente as crianças precisam ser apresentadas aos problemas, como, por exemplo, a Covid-19. Sem isso, elas não vão entender o porquê de lavar as mãos tantas vezes, o porquê do álcool em gel ter entrado tão ativamente na rotina das nossas casas, ou ainda, por que agora nós damos banho nas compras do supermercado? O que as crianças não precisam é viver uma experiência de pânico, de horror, que poucas ajudaria a lidar com os desafios de estar confinado. Justo por isso, Ana Paula nos fez lembrar que não está sendo fácil para ninguém, né? Mas as crianças, potencialmente, elas estão sofrendo isso e as repercussões vão chegar mais à frente, né? A gente ainda não está pensando nesse pós-pandemia, né? A situação está se prolongando muito. Quando a gente pensa, por exemplo, em situações traumáticas, né? Em fenômenos, em circunstâncias que acontecem repentinamente, né? Por exemplo, um acidente brusco, né? Que isso causa um impacto traumático na criança e que isso provoca estresses pós-traumáticos, né? De longa duração. A gente analisa à luz de um fenômeno que acontece, que tem um início e um fim. A gente ainda não sabe quando esse fim chegará, né? Então, diante disso, a gente já antevê a dimensão, né, da situação emocional, né, sensível que a criança vai ter de enfrentar. Ela já está enfrentando, né? Mudanças bruscas de diversas esferas. E no futuro, a gente vai ver os sinais evidenciados no comportamento dessa criança, que a gente ainda não consegue vislumbrar quais são, né? Mas, já sabendo que a gente vai enfrentar uma situação desafiadora, tal como a gente está enfrentando agora, a gente precisa cuidar desse momento aqui e agora, né? Não adianta a gente também ficar paranoico, tentando imaginar o que está por vir, né? A gente precisa cuidar do que a gente pode, né? A gente pode cuidar do agora, né? Dessa criança que está vivendo uma infância. A fala de Ana me lembrou a impactante frase de Ariane Oshiro, quando ela nos diz: a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. O que essa autora nos diz é, antes de mais nada, que quando a criança vive, experimenta, sente, tudo isso serve de terreno para que ela construa experiências posteriores. Por isso, o aqui e agora é tão importante para que pensemos num futuro mais humano, mais justo e emocionalmente equilibrado. O que Ariane Oshiro chama atenção é para aquilo que Manuel de Barros nomeou de achadouro. O que esse poeta invoca com essa palavra é falar da infância, e ele diz que achadouro de infância são os buracos cavados nos quintais, nos quais se podem encontrar os moleques subindo na goiabeira. Poetizando com Manuel de Barros, eu me pergunto, quais os achadouros de infância das crianças que hoje estão confinadas? Isso porque nossa casa, ainda com o poeta, pode ser maior do que a cidade, e o que dará a devida dimensão da grandeza do que vivemos será a intimidade que temos com as coisas e as pessoas que agora estão conosco. Então, para mim, não há dúvidas de que, como adultos dessa relação, precisamos favorecer que os nossos meninos e meninas, mesmo dentro de casa, sejam capazes de abrir as janelas da esperança e possam encontrar o belo que ainda existe. Por isso, perguntei a Ana, como podemos fazer isso? Como podemos abrir com os nossos filhos as janelas potentes de vida? Ela nos disse, de forma profunda e sensível: na posição em que ela se encontra de criança, eu acho que a gente precisa enxergar os recursos que existem nessa criança, né? Eminentemente, a criança, ela precisa, né, ser criança, precisa brincar. Assim como eu, Ana também recordou do filme A Vida é Bela e refletiu, à luz dessa obra, acerca da lindíssima forma como o pai brincava de faz de conta com o filho, conseguindo assim enfrentar os seus desafios diante do horrendo. Ana apontou então o quanto é importante que em família e de forma lúdica, relações de confiança possam ser construídas. Lembrei do filme A Vida é Bela, de Roberto Benigni, né, que ele enfrenta uma situação muito, muito assustadora, né, que ele também não sabe o que vai acontecer, se eles vão sobreviver naquela situação, mas ele utiliza o recurso da ludicidade, né? A gente vê ali a ludicidade presente, né? A fantasia infantil reverberando e estabelecendo um encantamento e fortalecendo a relação de vínculo entre pai e filho, né? Então,
Dessa analogia, né, com o filme, a gente vê que a confiança, né, que existe nessa relação adulto-criança potencializa uma segurança emocional para a criança enfrentar a situação, ainda que ela não compreenda que fenômeno é aquele, né? Mas ela se compreende como criança que está brincando, que confia no pai, né? E ali vão se passando os dias, né? E o pai vai conseguindo driblar. Ana fez com que eu me identificasse com Guido, porque, diante da pandemia, muitos momentos eu também fico assim, como ele, sem saber muito o que fazer. Tomás me perguntou: mãe, quando é que acaba? Mãe, quando voltam as aulas? Mãe, no Natal vai ter festa? E sem respostas para o meu filho, eu me preocupo com essa necessária confiança que Ana ressalta como algo muito importante. Mas eu me lembro, logo em seguida, que essa confiança é construída em cima das relações e não em cima da onipotência materna e paterna. É sim a condição humana, a base para que nós reconheçamos que somos incompletos e passemos a confiar. Ana prossegue dizendo que, diferentemente do filme, precisamos construir caminhos que não favoreçam a fuga da realidade, pois para ela... As crianças também precisam entender o que está acontecendo, mas elas não precisam mergulhar e abraçar o problema, né, a ponto de alcançar uma preocupação como os adultos, né, estão preocupados, né, com seus empregos, né, com a estrutura familiar, com a saúde, né, são vários elementos, né, que nos preocupam, né, e de fato nós temos que estar preocupados. Mas para a criança, ela tudo bem, ela precisa entender o contexto, mas ela não precisa estar imbuída dessa problemática, porque ela é criança. E nós, como adultos, né, que somos sujeitos de referência para essas crianças, a gente precisa ter essa responsabilidade, esse comprometimento em manter a saúde emocional dessa criança, né, de manter essa criança integrada. Ana vai, então, nos abrindo caminhos para que possamos encontrar o equilíbrio que esses tempos nos exigem. Sobre a pandemia, as crianças têm o direito de saber a verdade, mas também de conhecer a verdade dentro das suas capacidades emocionais e cognitivas. É saber que há problemas, mas é manter a fé de que é possível superar, sem pânicos e sem superexposição. Pensando sobre isso, eu acredito que o lugar da esperança é muito especial nesses tempos pandêmicos, sobretudo porque, diante das poucas ações legitimadas no combate à Covid-19, a morte se torna um assunto muito presente. Mas apenas teme a morte quem ama viver. Por isso, a esperança é justamente um caminho capaz de fazer com que a vida continue valendo a pena. E como acender a esperança? Como potencializar essa vida? Ana nos disse que... Então, eu vejo o recurso da brincadeira, né, somado a essa relação humana saudável de confiança, elementos que são imprescindíveis para a gente cuidar dessa criança nesse momento de fragilidade. Seria, então, um duplo caminho: manter aceso o vínculo familiar através do sentimento de confiança e ainda construir um espaço de ludicidade no qual as crianças possam expressar suas potências de vida. Eu acredito claramente que a brincadeira pode ser um bom caminho para que as crianças percebam que, apesar do isolamento, viver ainda é muito bom. Não podemos esquecer que as crianças têm no brincar um importante recurso psíquico, pois brincando elas elaboram como podem o que as atinge. É através do brincar que elas poderão se reencontrar com os amigos, matando um pouco da saudade através do faz de conta, ou ainda enfrentar o coronavírus de modo simbólico. Na família é importante que se abra lugar para o brincar, justamente para não se adoecer. Não estou falando que devemos passar o dia inteiro montando blocos lógicos ou completando quebra-cabeças. Eu sei que todos os adultos estão nesse momento sobrecarregados. Estou apenas destacando que precisamos estar disponíveis para um compartilhamento lúdico, e isso pode ocorrer, inclusive, nas diversas tarefas que precisamos dar conta em nosso cotidiano. Cozinhar, arrumar a cama, pendurar roupa, forrar a cama juntos. Quanto de experiência pode ser construída diante de uma cama que precisa ser arrumada e que é feita coletivamente por uma família, no mesmo momento em que se monta uma cabaninha? Além desse contexto cotidiano de ludicidade, eu perguntei a Ana Paula o que ela nos sugere para deixarmos esse momento mais belo para os nossos pequenos e nossas pequenas. A prestar atenção mais nos seus filhos, né? A prestar atenção nos sinais sutis que eles manifestam, né? Nas expressões emocionais, né? Observar os comportamentos dessas crianças, o que é que eles estão fazendo, né? O que é que eles estão querendo sinalizar, né? Porque tudo isso são recursos que a família podem
promover, né, a partir dessa observação, né, dessa atenção cuidadosa, isso são elementos que vão promover uma segurança emocional